Esse vai ser o vídeo mais difícil da minha vida. Não se impressione com o título, você vai entender. Eu peço que você fique até o final. Talvez você possa se identificar com esse vídeo, com as coisas que eu vou falar. E talvez por isso você possa me seguir, me acompanhar ou deixar de me acompanhar. Não ligo muito para isso. O que eu quero dizer aqui é que eu virei refém. Virei refém dos meus medos, dos meus devaneios, das minhas loucuras, do meu pensamento, da minha procrastinação. E através de tudo isso, desapontamento com a vida que está sendo levada. Só que a sua vida, ela é criada a partir de todas as atitudes que você toma. Se você é uma pessoa disciplinada ou não, se você trabalha muito ou não, se você procrastina muito ou não. Isso tem um impacto na cocriação da sua realidade. Se você está infeliz com a sua realidade hoje, provavelmente as suas atitudes não são tão boas. E eu vou dizer por mim. Meu nome é Micael, tenho 21 anos de idade. Os últimos 3 anos, 2024, 2025, 2026, aconteceram diversas reviravoltas em minha vida. E 2026, com 21 anos de idade, eu posso dizer que foi um ano forte, um ano que me fez muito forte, mas foi o ano da verdade. Eu descobri coisas que foram um pouco difíceis de assimilar por um tempo, porque são respostas que talvez eu precisava na minha vida toda. Sempre me senti muito atrasado em algumas coisas. As pessoas ao meu redor, para chegar em tal resultado, se esforçavam menos e conseguiam ter mais resultado do que eu, ou chegar no mesmo resultado que eu. E quando chegava na minha vez, eu tinha que me esforçar 10 vezes mais, 15 vezes mais. Eu não entendia. Isso tem a parte boa, né? Tudo na vida tem aquele famoso limbo. Tem a parte boa e a parte negativa. A parte boa é que eu me esforcei 10 vezes mais. Se eu tivesse que fazer 50 vezes mais, eu faria 50 vezes mais. Sempre foi assim. E a parte negativa é que sempre estive atrasado de alguma maneira e não entendia o porquê. Mas essa não é a real chave, essa não é o que eu quero te dizer aqui realmente. O que eu entendi em 2026, o ano da verdade para minha vida, foi que independente das dificuldades, independente da minha condição de vida, financeira, saúde e por aí vai, eu tenho que fazer acontecer, se eu quero ter uma vida boa. Eu preciso cocriar a minha realidade. Qual realidade que eu quero cocriar? Qual a realidade que você quer criar na sua vida? Para daqui 6 meses, 1 ano, ser a realidade de vítima, de alguém que está atrasado de qualquer forma que seja, ou ser a realidade de alguém que tomou coragem, foi lá e fez, independente do que aconteça. Independente do que você esteja passando, do que você passou, do que eu passei, sempre tem alguém numa condição pior ou numa condição melhor, que para uns vai ser mais fácil, para outros vai ser muito mais difícil. E você vê que cada um toma a atitude que acredita que deve tomar. Mas aí que tá, o que eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, que eu me pergunto também. As atitudes que você toma hoje são atitudes que vai te transformar na pessoa que você almeja? O quão focado, o quão disciplinado você seria se você soubesse que se você fizer tal coisa, você vai chegar lá, garantido. Aí que tá, você vai chegar lá, se você realmente fizer. E a minha vida toda, eu sempre tive muita ambição. Eu não vim de melhores famílias em questão monetária, então a gente não teve as melhores coisas, os melhores brinquedos, a gente teve sempre coisas boas, coisas bacanas, e sempre ficou uma incógnita na minha cabeça. Eu posso ter mais. O que eu quero, eu posso conquistar de alguma maneira. Então, trabalhando de alguma forma e por aí vai. Isso sempre me fez correr muito atrás do que eu queria, de cocriar aquilo, enfim, mesmo estando muito atrasado em algumas questões. E eu só fui entender isso no ano de 2026, o ano da verdade para mim. Mas sempre corri atrás. Conseguia com mais atraso, conseguia com mais dificuldade, mas conseguia. E o que eu quero dizer é, não importa como você se sinta, não importa o quão atrasado você esteja ou não,
você vai conseguir chegar onde você quer chegar, entende? A minha ideia de vida, né, eu acho que o meu propósito de vida que eu sempre busquei muito foi me tornar uma pessoa que fosse vista, uma pessoa que influenciasse outra pessoa, influenciador de outras pessoas, tudo, né, na vida. Eu acredito que uma coisa que eu quero muito na minha vida é impactar pessoas, transformar pessoas, mostrar para elas que elas conseguem e por aí vai. E sempre quis também conseguir a minha liberdade financeira, conseguir proporcionar coisas boas a quem está ao meu redor, ter um corpo bacana, eu digo saudável, tanto esteticamente, tanto, né, em questão de exames, etc, saudável, tipo, ter as roupas que eu queria, me vestir, enfim, como todo mundo, eu sou uma pessoa humana como qualquer um. E sempre quis muito isso, sempre almejei muito isso incansavelmente, me sacrifiquei incansavelmente, deixei de sair várias vezes, deixei de conhecer pessoas, tirei pessoas da minha vida, coloquei pessoas na minha vida em base do meu propósito. Eu acredito que qualquer pessoa que tem um propósito do fundo do coração vai ter os seus sacrifícios ali, assim como eu tive os meus. E no ano da verdade, o ano de 2026, o ano da verdade para a minha vida, no ano de 2026, muita coisa fez sentido sobre as minhas procrastinações, sobre eu virar refém de mim mesmo, virar refém de falar que vou fazer e não fazer, virar refém de falar que vou acordar cedo e não acordar e sentir aquela dificuldade absurda, fora do normal e ser praticamente uma luta de fazer certas coisas, mas correndo atrás para fazer. E eu descobri isso, tudo fez sentido. Mas a maior resposta que 2026 me deu foi a resposta que eu sou capaz de cocriar toda a minha realidade. A maior resposta que 2026 me deu foi a resposta de que eu sou capaz de cocriar toda a minha realidade. Que eu, mais do que ninguém, decido como vai ser a minha vida. Tem coisas que eu não consigo ter controle, mas eu controlando aquilo que eu posso, já resolve muita coisa. 2026 me trouxe a verdade, que talvez possa ser uma verdade para você, para a sua vida também, que chega de se fazer de vítima. 2026 trouxe a verdade que chega de se fazer de vítima, chega de se fazer refém, entende? Que a vida é difícil para todos, para todos, para todos. Se para mim tem uma dificuldade, esse é meu fardo de vida, pronto e acabou. Ninguém pode carregar meu fardo, somente eu. Eu que decido o que eu vou fazer com ele, eu que decido se isso vai me parar ou se vai me fazer continuar, entende? E por muito tempo me fez parar, principalmente quando eu descobri todas as verdades, me fez parar muito mais, me fez desistir de sonhar, me fez parar e me fez desistir de sonhar, me fez desacreditar que eu realmente era capaz. E escolhas são escolhas. Eu escolhi acreditar nisso, eu escolhi pensar nisso e me prejudiquei, né? Mas 2026 esfregou na minha cara que não importa se eu estou atrasado 10 vezes mais, se eu estou atrasado 15 vezes mais, não importa. Se realmente eu desejo algo do fundo do meu coração, eu tenho que estar disposto a correr 10, 15, 20, 30 vezes mais, entende? Eu estar atrasado não vai fazer com que a minha vida seja em torno disso, em torno de ser vítima. Está na hora de eu me tornar co-criador da minha realidade. Se tornar co-criador, alguém que faz e acontece, não é se tornar alguém perfeito, não é se tornar alguém que vai começar a acordar às 5 horas da manhã, vai dormir 10 horas, ter o sono totalmente controlado e por aí vai, de uma hora para outra. Se tornar fazedor, se tornar co-criador da minha realidade, é entender que eu tenho os meus problemas, é entender que tem coisas que eu não posso mudar, mas é entender que eu consigo fazer acontecer. É entender que, independente dos problemas, se eu desistir, nada vai acontecer. Entende? É entender que eu preciso correr atrás, independente de ter problema ou não, que eu sou capaz de fazer acontecer. Pode demorar um pouco mais? Pode, mas que eu sou capaz. E a ideia desse vídeo é que, a partir de hoje, eu quero se tornar co-criador da minha realidade, entende? Se tornar fazedor não no sentido de me tornar uma máquina de disciplina, ou igual muitos mentem por aí, que são uma máquina, não tem erro nem nada. É justamente
entender todos os meus erros, entender os gatilhos de cada erro, porque que cada coisa acontece, cada dia eu lutar contra eles, cada dia eu acordar e lutar novamente contra mim mesmo, me vencer, parar de se tornar refém dos meus medos, parar de se tornar refém da minha procrastinação, parar de se tornar refém da minha cabeça. E talvez você que está vendo esse vídeo possa ter os mesmos problemas ou se identificar com o que eu estou falando, entende? E eu quero iniciar um projeto. Esse projeto, quem quiser me acompanhar, se inscreve no meu canal, me siga no Instagram, onde eu quero documentar a realidade, o que está dando certo, o que não dá, como pessoa, como humano, como co-criador. Um projeto onde o foco não é se tornar uma máquina, evoluir 1000% de um dia para o outro e fazer acontecer, ficar rico e tal, assim. Um projeto onde a meta é 1% todos os dias. Todos os dias evoluir 1%. Parece pouco, mas em 365 dias, se você evoluir 1%, você está 365% melhor. É esse o foco da constância, o foco da disciplina. E ser disciplinado em melhorar, de lutar contra si mesmo, contra os pensamentos, contra tudo isso daí. E eu quero documentar isso, a minha história de vida, os meus propósitos, o que eu faço cada dia. Se você se identificar, me segue, continua me acompanhando. Eu vou documentar aqui a história real. Vou tentar acordar mais cedo e o que me faz não acordar cedo e os gatilhos que me fazem errar nisso e tentar corrigir eles também. Os gatilhos também de trabalho, porque assim como outros empreendedores, já teve mês que foi muito bom e teve mês que foram horrível, por culpa minha mesmo. Eu assumo a culpa de tudo que acontece em minha vida e buscar essa estabilidade, essa evolução diária, né? Então esse vídeo realmente é o vídeo mais difícil da minha vida, porque eu tomo coragem de começar a ser co-criador, de enxergar a verdade, porque 2026 foi o ano da verdade. Então eu quero trazer a verdade para a minha vida, no sentido de eu errei isso por conta disso, e eu vou correr atrás e fazer acontecer, entende? Então se você quer ser verdadeiro, no sentido de trazer a verdade para sua vida, parar de se enganar, de que você aconteceu isso porque você passa por tal dificuldade, não. Parar de se enganar, se tornar disciplinado, não no sentido de se tornar uma máquina de um dia para o outro, mas de evoluir 1% todos os dias, de lutar contra si mesmo, de lutar contra aquilo que você sabe que não te leva para frente, de lutar contra os medos, porque os medos, de lutar contra o medo, porque o medo de fazer coisas novas, de tomar atitudes, é o que justamente te impede de chegar nos seus sonhos. Então, de fazer tudo aquilo que você não quer fazer e você sabe que precisa fazer para chegar onde você quer chegar. É isso que eu quero fazer, é esse movimento que eu quero criar. Porque eu quero trazer esse projeto não só para incentivar a minha vida, mas porque eu sei que outras pessoas também podem se identificar, entende? De entender o real propósito, a real missão. Justamente por isso que esse é o vídeo mais difícil da minha vida. E se talvez você chegou até aqui, se identificou com o que eu falei até aqui, e quer se tornar um co-criador também, me acompanha nas redes sociais, no YouTube, pode também me chamar também para a gente trocar uma ideia. Vou documentar aqui, vou tentar postar todos os dias, possa ser que eu não poste também, tá tudo bem, vou ver onde eu errei para continuar evoluindo. A meta é 1% todos os dias, 1% todos os dias. E se você também vai ficar nesse projeto comigo, ou se ao menos vai acompanhar, comenta aqui, projeto 1%, 1% todos os dias. Não é evoluir da noite para o dia, mudar da água para o vinho. É 1%. 1%. Não é trocar a dieta toda de uma vez, é trocar um alimento. Não é acordar cedo todos os dias, é acordar cedo um dia. Não é correr todos os dias, é correr um dia. Entende? Então, a partir de hoje, eu decido que eu vou virar co-criador da minha vida. Eu decido que eu vou enfrentar os meus medos de frente. Os meus medos não vão mais me amedrontar. Eu não quero, eu não vou, eu não serei mais uma vítima. Eu não vou me ver a partir de hoje mais como uma vítima, entende? Apesar de ter coisas que eu não consigo mudar, e tá tudo bem, mas a partir de hoje eu não serei vítima dos meus medos, eu não serei mais refém dos meus problemas, entende? Se você se identifica com isso, me segue, se inscreve no canal, fechou? Muito obrigado, e quem ficou até aqui, eu agradeço. Tchau, tchau.